expressão que você logo quer usar está muito clara nesse versículo que ele está dizendo. Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas vivo pela fé do Filho de Deus. Guarde isso um pouquinho, depois vamos entrar sobre esse assunto. Eu creio que muitas vezes você escuta dizer assim, que você já leu nas Escrituras, sempre pelo alguns pontos. Eu quero colocar esses dois pontos para você ter uma preocupação e ter uma ideia que não estamos brincando mais de igreja, mas estamos cumprindo a Escritura como ela é. Quando Jesus usa aquela parábola das virgens nécias e prudentes, você logo pensa assim, as virgens prudentes e tem as virgens nécias, ou as virgens loucas, que você quer entender. Logo você coloca assim, essas virgens loucas faz tudo as coisas erradas. Opa, não é assim. Essas virgens loucas, realmente, elas são justificadas, elas são santificadas, e a santificação te coloca numa posição muito importante. A única coisa que essas virgens loucas não têm é o Espírito Santo em suas vidas, não tem o batismo do Espírito Santo. Mas, você já viu uma pessoa santificada? Você conhece uma pessoa santificada? Você já prestou o que é uma pessoa santificada? E você se depara com tantos pontos nas Escrituras. Um ponto foi Paulo preso na frente dos juízes, falando ao rei Agripa. Rei Agripa, ele era um conhecedor, ele confiava e conhecia os profetas, ele conhecia as leis, conhecia tudo. Ele era um judeu. Por isso, quando Paulo fala em Atos 26, 17, desse rei Agripa, você acredita nos profetas? Paulo perguntando ao rei Agripa, eu sei que tu acreditas. Então Agripa disse a Paulo, quase você me convence a ser um cristão. Esse é o problema hoje, é o quase ser cristão. Pensou alguma coisa você? Quase ser cristão. Isso, você diz assim, mas irmãos, como é ser um quase cristão? E você se depara com uma palavra que Jesus aplica a nós. Jesus sempre usou muitas parábolas para ensinar o seu povo. Por quê? O seu povo, o seu rebanho, não aqueles de fora. Aqueles de fora ouviam e não compreendiam. Agora, ele usava as parábolas para depois explicar essas palavras para o seu povo. Por que ele fazia isso? Para aquelas pessoas não poderem receber. Porque eles não queriam ser filhos e filhas de Deus. Eles queriam ser quase cristãos. Então, isso nos coloca em uma posição importante antes de você saber o que eu quero dizer para você. E eu queria ler uma parte que fala ali em Lucas 18, verso 18. Ele diz assim, aqui. Perguntou um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa é a melhor pergunta da noite, ou de toda a vida, de qualquer pessoa que quer ir e receber o Espírito Santo. Essa é a melhor coisa que tem. E esse jovem rico não tinha. Agora você se depara com um jovem rico que não tinha, e você logo pensa assim, esse jovem rico ele está aprendendo, irmão. A gente não pensa, não é nem assim. Ele conhecia muito bem as Escrituras. Ele conhecia muito bem o que deve ser feito. Por quê? No verso 19 ele diz assim, Jesus disse, por que me chamas de bom mestre? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Grave bem isso. O único que é bom é Deus. Jesus está apontando para dizer assim, eu não sou bom. Quem é bom é Deus. Então ele está afirmando um pensamento para você entender, o único Senhor, o único autor da vida é Deus, e Ele quer dar essa vida eterna a você. A melhor coisa que você pode ter em toda a sua vida é vida eterna. Isso, irmão Bruna, fala em várias mensagens. A melhor coisa que uma pessoa tem é vida eterna. Você nunca mais perecerá. Agora, olhe bem aqui. Sabemos os mandamentos? Sabe os mandamentos?
não adulterará, não matará, não furtará, não terá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Ele disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Você pensou no jovem assim? Você está vendo algum jovem nesse padrão? Você tem que medir como estamos. Por isso que estou dizendo, quase cristão é quase perfeito ser. Pelo um detalhe, ele não é quase cristão. Então, hoje vivemos nesse tempo. Por quê? Por que vivemos nesse tempo, irmão? Você se deparou com esse tempo? Porque a palavra diz muito claro assim, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você diz assim, então, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas você não se esqueceu de uma coisa importantíssima. A sua palavra é a mesma ontem, hoje, eternamente. O que ele falou no passado serve para agora, para nós. Não tem outra mudança. O que acontece com o mundo? O mundo está sempre mudando e muda suas ideias. Coisas que eram abomináveis no passado, hoje, no nosso tempo, é permitido. A lei do homem assina e diz, é permitido. E se você for contra, eles te condenam. Amém. Você está entendendo? O mundo sempre está mudando. Agora, Deus não muda a sua palavra. Não muda, não tem como mudar, porque se ele salvou aquele homem através do sangue, ele salva hoje você e a qualquer um que vem através do sangue do Cordeiro derramado. Então, não há mudança nisso. Por isso que nós temos confiança em Deus, por isso que ele é bom para nós, por isso que ele não muda seus pensamentos. E isso é importante você saber. E olha bem o que ele vai dizer aqui. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Então Jesus ouviu isso e disse, ainda falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparta com os pobres e terás um tesouro no céu. E segue. O ponto aqui não é riqueza, muitas vezes. Vou entender porque eu vou dizer que não é riqueza para você entender. O ponto aqui é segue. O que está muitas vezes em algumas escrituras, em algumas bíblias, está assim, ó. Tome a tua cruz e segue. Esse é o ponto. Será que nós estamos tomando a nossa cruz e seguimos a Jesus? Ou ainda estamos trancados com as coisas desse mundo? É a mesma coisa com o jovem rico. O mal não está na riqueza. Não é ser rico, ser mal. O mal é estar dentro do teu coração trancado com isso. Por isso que ele está dizendo, tome a tua cruz e segue. Se você é rico, se você pode ser milionário, Deus te abençoe. Existem vários irmãos na Bíblia, ou irmãos em Cristo que são ricos. Não é esse o problema. O problema é se aquela riqueza, se aquele dinheiro, ou aquilo que está ali está te trancando. Então, quase cristão. Você logo vê, depois mais à frente, você vê que aquele jovem rico derruba o seu celeiro, constrói maiores celeiros e de repente ele morre e se encontra onde? Lá no inferno. Por quê? Porque pelo quase ser cristão. E isso hoje nos toca nossas vidas. Porque esse jovem, Deus, Jesus Cristo, quando conversa com ele fala que ele amou esse jovem pelas ações que ele fazia. E isso também, de repente, toca a nós. Deus nos ama. Mas como nós estamos fazendo? Estamos pegando a cruz e seguindo, tomando as nossas lutas, nossas provas, nossas batalhas, que eu já falei sobre isso em relação a provas, são benefício e bênção para você. Mas melhor do que ouro, né? Você está ciente disso, né? Eu queria colocar essa parte para você entender o que eu vou falar agora. Você dizer, isso aí, irmão, eu sei de ponta a ponta. Fé. Você sabe o que é fé? Revelação. Isso, fé é revelação. E uma coisa importante você entender que aqui você percebeu que Paulo está falando de uma só fé.
Porque essa fé que ele diz, ele pegou a fé de Cristo e tomou para ele. Ele está agora trancado com essa fé de Cristo. Opa! Então, peraí. Eu tenho fé? Eu posso ter fé. Eu posso ter fé para fazer um concurso público, eu posso ter fé para estudar, eu posso ter fé para ir ali fazer alguma outra coisa que eu posso gerar fé. Essa é uma fé humana. Temos que abrir esse entendimento. Agora, quando fala sobre salvação, quando fala sobre vida eterna, existe só uma fé. E essa é a fé de Deus para você. Você pode ter visto, muitas vezes você confunde isso, ou nós confundimos isso. Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Agora, o apóstolo Paulo não está nos dizendo aqui que devemos viver pela fé. Para o leitor casual pode parecer assim. Mas observe, o apóstolo escolheu as suas palavras específicas. Observe o que ele diz. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Agora ele está dizendo, ele está vivendo por uma fé que é do Filho de Deus. Então ele está afirmando no pensamento para você entender o que ele quer dizer. Porque muitas vezes você diz assim, mas ignorante, você já ouviu Jesus falar assim, ó, a tua fé te salvou. Não é isso que você viu? Vamos ler alguns versículos aqui para a gente entender isso. Mateus, capítulo 9, versículo 22. Vou ler do 20. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecido de fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tomou a orla do seu vestido, porque dizia consigo, se eu tocar-lhe a orla do seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando, vendo-a, disse, tenha filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Agora olhe bem, a fé dela salvou ela do que? Daquela enfermidade, daquela doença. E Jesus diz, a tua fé, ele não está falando da fé dele, ele está falando da tua fé te salvou desta enfermidade. Você captou? Agora vamos ver outro versículo para você entender o que está acontecendo. Marcos 5,30. E ele diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e você estás curado. De novo, a tua fé. Agora, essa fé de cura não te salva. Ai, irmãos, eu não estou entendendo mais nada. Você se lembra quando Jesus andou e curou? Foi 10 cegos? Foi 10. E voltou quantos? Os outros nem deram bola para Jesus. Você está captando isso? Muitas vezes essa expressão é usada como essa expressão usada, a tua fé te salvou, em relação a um sofrimento, em relação a uma doença, em relação a uma cura, em relação à sua saúde que precisa ser curada. Então, Jesus sempre aponta a dizer, a tua fé. Agora, em relação à salvação, você não vai ver isso na Escritura, nem aqui e em nenhum outro lugar. Olha bem, vamos usar mais alguns versículos para unir esse pensamento. Lucas, ele disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher que ungiu os pés, lembra que ele foi convidado para uma festa de um rico lá, ele entrou e não lavaram seus pés, não deram o Espírito Santo, não deram nada. Ela chegou lá e entrou e ficou ali chorando, e chorou e lavou os pés dele. E essa é uma mulher pecadora. Mas Jesus diz assim, ó, a tua fé te salvou. De novo, ele está jogando de novo para quem? Para a pessoa. Vamos ver outro aqui, para a gente firmar nossos pensamentos aqui. Lucas 18. Se você quiser acompanhar, Lucas 18, no versículo, vamos pegar o 35 aqui. Olha bem aqui. O cego de Jericó, né? E aconteceu que chegando ele em Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho,
mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele disse: Jesus de Nazaré passava. Então chamou e disse Jesus, então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendiam para que calasse, mas ele clamava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para os judeus, está bem certo de falar isso, filho de Davi. Para nós, ele é o nosso Senhor. Você nunca chame Deus, Cristo, de filho de Davi. Não, para você ele é o Senhor, ele é o Salvador. É diferente. Para os judeus, filho de Davi. Por isso que você está ouvindo ele falar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, passando, mandou que trouxesse, e chegando a ele, perguntou. A primeira coisa que ele faz é perguntar. Ele disse: quem queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Olha a pergunta: o que eu quero que você faça? O que você precisa? Você perguntou isso essa noite? Precisa de quem? Muitas vezes você precisa de quem? E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Você começou a entender agora? Quando está relacionado à cura, quando está relacionado a alguma necessidade, a tua fé. Agora, sobre salvação, só existe uma revelação, só existe uma maneira: é Deus revelar você. É Deus justificar você. É Deus realmente. Porque quando Deus justifica, quem homem, quem fará contra? Quem falará contra você? Se Deus te justificou, você não se justifica. Eu não me justifico. Olha bem, como eu vou me justificar diante de Deus se eu sou um pecador? Você se lembra disso? Se eu sou um pecador, você diz: mas você é um pecador? Eu sou um pecador. Agora, a única coisa diferente do pecador: eu sou um pecador salvo. Todos nós diante de Deus não tem como. Você diz assim: mas como? Eu não faço nada errado, eu não acho. Mas você já pensou como ficam os teus pensamentos? O que entra nos teus pensamentos? Quantos pensamentos entram por dia em teus pensamentos que você tem que repreender? Você consegue controlar os seus pensamentos? Você diz assim: não, só vou pensar coisas boas, só vou pensar coisas boas. Não acontece isso. Muitas vezes somos bombardeados de dia, e de repente você está dormindo, e de repente você acorda com aquele pensamento, você diz: que negócio é esse? Estou pensando essas coisas, como não posso pensar isso? E eu posso dizer uma coisa para você: talvez você se levante da cama, você fique: meu Deus do céu, mas Deus quer te dar paz. Agora você tem que entender uma coisa: a tua paz vale muito. Então aqueles pensamentos têm que sair de suas mentes. Por isso que o Romano sempre ensinou na simplicidade, dizer assim: pense ao contrário, não deixe os teus pensamentos te destruir. Existe uma coisa importante nisso, é você saber como conduzir isso. Então você começa a compreender que isso está envolvido em nossas vidas. Então agora você entende que a tua fé em relação à saúde, em relação ao teu trabalho, em relação a tantas outras coisas, é a tua fé. Agora, em relação à salvação, não. Daí mudou uma coisa. Daí você começa a compreender. Você começa a entender que precisamos ter de Jesus Cristo para mudar a nossa vida. Você pode usar a sua fé para receber cura, mas Paulo está dizendo em nosso texto hoje que ele está vivendo pela fé do outro, especialmente a fé do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Eu estou vivendo pela fé de Cristo. Por que ele está vivendo pela fé de Cristo? Porque Cristo é o Cordeiro perfeito que fez o sacrifício. Sem ele, eu não tinha o quê? Salvação. Como você vai viver pela sua fé que ele ser salvo? Não, você tem que viver pelaquela salvação. Por isso que no Romano você falou assim, ele disse assim,
envolvido com isso. Não, você está envolvido porque você faz parte desse país. Tudo que eles falam lá fora afeta a questão de você, porque você é desse país. Agora, o que estamos falando para o filho de Deus, você nasceu no Brasil, né? Mas você não pertence a essa prática. É muito diferente. Você captou? É muito diferente. A prática de você é celestial. Então muda tudo. Você começa a ver que a mudança começa aí. E você precisa de ter essa fé de Cristo em sua vida, porque você reconhece o sacrifício. E sem esse sacrifício, ninguém vai a Deus. Vamos colocar aqui. Vamos ler aqui Efésios. Dê um pouquinho Efésios 4, versículo 1. Paulo fala assim aos Efesianos. A igreja de Efesianos é uma igreja madura. Por que ela é madura? Porque as bases principais do alicerce ele já tem bem reforçado. Eles compreendem bem o que é isso. Ele sabe o que é bem, o que é justificação, não por uma doutrina, mas por uma experiência. Ele sabe muito bem o que é justificação e santificação, por uma experiência com Deus, e ele já tem um novo nascimento nessa base. Uma igreja efesiana, ela está já num processo de formação e entrando em adoção. Por isso que você vai ver Paulo reforçando alguns detalhes aqui. Rogo, pois, eu, preso do Senhor. Ele está preso. Ele é prisioneiro. Que andeis como é digno da vossa vocação, como foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Irmão, se primeiro você tem que se amar. Parece estranho, mas não é. Deus nos amou e mostrou esse amor para nós, e agora nós podemos amar outras pessoas. Enquanto esse amor não chega em nós, você não ama ninguém. Você nem ama a você mesmo. Nem você mesmo você suporta. Então, esse amor tem que vir de Deus, entrar em você, e eu vou dizer qual é esse amor. Esse amor está fundado na graça, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, amém? Um só Espírito, amém? Como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então você tem uma vocação. Não se esqueça disso. Sempre tem batido nisso, porque Efesiano sabe a sua vocação. Ele sabe aonde está no corpo de Cristo. Um só Senhor, aqui é o ponto. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Irmãos, não existe dois senhores. Grave isso. Você não faça confusão dizendo assim, não, mas tem dois senhores. Não, existe um Senhor, e esse Senhor é Deus. Por isso, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E esse batismo que está falando aqui não é o batismo da água, é o batismo do Espírito Santo em sua vida. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, e por todos, em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens. Agora olhe bem o que está acontecendo aqui. Ele deu dons aos homens. Agora, eu quero reforçar isso para você entender. Não é o homem que escolhe. Aquele vai ser o mestre. Porque eu vejo que um jeito vai ser o mestre. Aquele vai ser um apóstolo. Aquele vai ser. Esqueça isso. Aquilo vem de Deus. E olha bem aqui. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos do céu, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta,
e outros para evangelista, e outros para apóstolo, e outros para doutor. Não é o homem que coloca isso. Isso vem de Deus, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Peraí, aqui está esses 5 ofícios para uma edificação de quem? Do corpo de Cristo. Agora, do corpo de Cristo está falando de você. Você começa a entender? Agora, que tipo de edificação é essa? Por que ele está falando isso, irmão Arana? Edificar o quê? Preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Até que todos chegam à unidade da fé. Essa é a unidade da fé que Paulo está falando, não é a tua fé popular. Você entendeu? É a tua fé para reconhecer o Filho de Deus. Olha aqui. Até que todos chegam à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Porque o irmão Branco, você não sabe, você conhecido do Filho de Deus, você tem toda a revelação. Quando você não conhece, você não tem. E a Escritura está fechando, a Bíblia fecha completamente. Por isso que Paulo tinha aquela fé que era de Cristo nele. Ele não estava mais usando a fé dele, ele estava usando a fé de Cristo em sua vida. E ele vai dizer aqui, ó. Até que todos chegam à unidade da fé, ó, única e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos. Irmãos, enquanto você não tem a fé de Cristo em você, você é menino. Menino, porque ele diz, ó, para que não sejamos meninos, inconstantes, levados de roda por todo o vento de doutrina. Vento de doutrina, aparece uma doutrina, corro para lá. Aparece outra doutrina, corro para lá. Você não está estabilizado. Um filho de Deus que tem a fé de Cristo em sua vida está estabilizado. Não tem doutrina, não tem diácono, não tem mais ninguém que vai dizer nada, porque ele já assentou em seu coração. Você não fica duvidando, você tem certeza. Desceu no seu coração. Então, isso é o que Paulo está dizendo. Então, esses 5 dons, esses 5 posições, essas 5 posições que estão aqui, que foi dada pelo Espírito Santo, é para amadurecer o corpo de Cristo, para ter a fé. Você agora começa a entender que nós estamos falando de fé pessoal. Nós estamos falando de uma fé que uma vez foi dada aos santos, que é um dom de Deus. Então, o que faz? Para que não sejamos mais meninos, levados em roda por vento e doutrina, e pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De novo, cabeça, Cristo. No qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Irmãos, o aumento do corpo tem relação, cada junta que está aqui, ó, cada unha que tem aqui no corpo, dizer, a minha mão liga com o braço, o meu braço liga com o ombro. Nessa articulagem aqui, ó, do corpo precisa ter uma coisa importantíssima. É você dizer assim, tem um lubrificante, né? Tem uma coisa ali que não deixa estragar, porque se você tirar aquele produto que está ali, agora eu não me lembro o nome, mas quero firmar esse pensamento para você entender, que é a cartilagem, firmar aquele movimento para não ter problema com o braço e o ombro. Você já viu quando você faz muito movimento repetitivo, começa a dar problema? E você começa a sentir o quê? Dor. Qual é a ligadura entre os irmãos? Amor. Nunca vai ter problema quando o corpo estiver ligado com amor. Cada junta dessa ligada com amor nunca vai ter problema. Porque o amor, ele não é egoísta, o amor não suspeita mal, o amor não faz a sua vontade. Só nesses 3 você já se... Não, pode ser a vontade dele. É outra assim, não, pode ser a vontade dele. Você captou isso? Mas ainda quando estamos humanamente, não. Lata para minha sardinha.
Você entendeu o que eu quero dizer, né? Então, olha bem o que o irmão Brando vai falar aqui. O irmão Brando diz assim: o único lugar de adoração provido por Deus, um Senhor, uma fé, um batismo. Isso é o batismo do Espírito Santo, o batismo das águas, apenas. Coloque em comunhão com as pessoas. Ele está dizendo assim, ó, o batismo nas águas, que você vê a igreja fazendo, é aquele batismo que dá comunhão às pessoas. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, quando você faz isso, você diz que você quer comunhão com essas pessoas, porque você diz, estou crendo em Cristo. Mas não estamos falando desse batismo. Estamos falando do batismo que o próprio Espírito Santo te batiza. E o irmão Branco também não está falando disso. O batismo da água apenas coloca em uma comunhão as pessoas, para que você reconheça que aceitou a Cristo. Isso é verdade. Mas é o batismo do Espírito. Eu posso invocar o nome de Jesus sobre você e batizá-lo. Isso não significa que seja assim, mas quando a sua vez que o Espírito Santo realmente genuíno da palavra, vem em você a palavra. Jesus, então, irmão, a mensagem não é segredo para você, então, você sabe disso. Irmão, está tudo aceso diante de você. Aleluia. O que ele está querendo dizer? Se o Espírito Santo entrar na sua vida, a Bíblia clareou. Você começa agora a compreender tudo, porque o Espírito Santo é quem revela a você. Não tem outra. Você que é conhecedor da mensagem sabe muito claro isso que ele diz assim, né? Pedro, Jesus, fala com os discípulos, reúne ali, pergunta quem acha que ele é, e todos dizem, Elias, isso e tudo, e vocês quem acham que é Pedro, pela inspiração, já diz, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, não foi a carne nem o sangue, né, que vos revelou. Por quê? Se fosse a carne e o sangue, seria assim, ó, eu revelando ao irmão, eu revelando à irmã. Não. Meu Pai, que está no céu, revelou a você. Então não tem nada a ver com o homem. Você captou? Você diz, mas o homem é agência. Sim, o homem é agência, mas você diz, eu não sou o revelador. Quem é o revelador é o Espírito Santo. Então você começa a entender que Deus sabe que aquele é um filho. Ele pode usar um homem, ele pode usar um irmão, ele pode usar uma pessoa lá de fora a tocar através de uma palavra de oração daquela pessoa. Por quê? O Espírito Santo, ele sopra aonde ele quer. Ele pode soprar dentro da igreja, em uma pregação, mas ele também pode soprar dentro de um bar. E você, sem receber a palavra de Deus, você diz assim, irmão, isso não acontece. Não acontece? Você lê o irmão Brando? E o irmão Brando chegou e questionou essa mulher, esse cabelo cortado, pintado, desse jeito aí, desse jeito. Ô Senhor, manda lá. Daí Deus mostra o mundo, o sangue ao redor, e ele volta, e ele fala para a mulher, pensei mal de você, isso. Eu sou um pastor. E ali ela começa a falar da sua vida, que ela também pertencia a uma igreja, e a coisa mudou tudo. Dentro de um bar, vira um culto. Para quê? Salvar vidas. Você começou, capitão? Você, filho de Deus, realmente veio para salvar vidas. Você veio para salvar vidas. O negócio de você é salvar vidas. Glória a Deus. Olha aqui. Irmão Brana disse, Jesus Cristo é o mesmo. Agora, às vezes hoje tem sido dito entre muitos crentes, ele disse sobre as certas coisas, isso é contrário à minha fé. Essa é a ideia. Quando você vai falar com alguém, você diz, isso é contrário à minha fé. Nossa fé não ensina isso. Na verdade, existe apenas uma fé. Você já sabe que tem várias igrejas, várias pessoas, e vai lá, isso aqui, eu não penso nisso. Hoje existe, se for colocar, você vai ficar assustado. Deve ter mais de, 30, 40 mil pensamentos em relação à fé. Agora, a palavra diz que só existe um. Como é que fica isso? Por que estamos assim?
alguma coisa está errada. Por isso que o teu fundamento não são os homens. O teu fundamento é a palavra de Deus. E sempre falei sobre o quê? O irmão Brana é o vaso. Mas a mensagem que o irmão Brana trouxe é a mensagem de Deus. Então você tem que ter Bíblia e mensagem. Você olha na mensagem e verifica na Bíblia. Por que isso, irmão? Não pode ser só a mensagem, verifique na Bíblia. Porque muitas vezes eu falo com pessoas que conhecem a mensagem, mas quando entra para dentro da Bíblia, não entende nada. E o que o irmão Bruno fazia? Na época dele, o que ele fazia? Ele escutava o anjo e ia para onde? Para a Bíblia. Porque ele nunca ia contra esse livro. Então, quando você usa os dois, é como se fosse uma águia voando com as duas asas. Agora, uma águia voando com uma asa só, vai dar certo, ela vai girar. Ela não vai fazer o caminho nunca certo. Você tem que ter mensagem Bíblia, firmar os pensamentos, porque hoje existem muitos ungidos. Sabia? Existem muitos ungidos que não realmente só levam as pessoas para a perdição. E eu vou dizer, essa unção, ela muitas vezes são verdadeiras. Os dons são verdadeiros, mas o coração dele é mau. Você consegue captar isso? Está cheio na Bíblia dessa maneira. O homem pode ser um profeta e ainda o seu pensamento é amaldiçoar a igreja do Deus vivo. Você parou para pensar nessa coisa? Então você começa a entender que você tem que estar com o olho muito aberto para ver o que está acontecendo. Hoje a mensagem ela está findada em adoção. Hoje ela está firmada em um pensamento muito claro. Você sabe aonde está na posição de Cristo? Eu não estou falando se você é um músico, eu não estou falando se você é um pregador, eu não estou falando se você não. Eu estou sabendo que você sabe aonde está no corpo de Cristo. Olha aqui. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de você, é dom de Deus. Então, pela graça sou salvo. Você não precisa trabalhar. Eu vou trabalhar. Como assim? Muitas igrejas aí fazem, a igreja católica, outros que eram os da linha branca aí, né? Que eles fazem, tem que fazer obra, E a maioria da igreja hoje, sabia, da maioria que falam que são pentecostais, eles colocaram isso na cabeça das pessoas, que eles têm que trabalhar para ser salvo. Isso é uma mentira. Você pode trabalhar o resto da tua vida para Deus e você não pode ser salvo. Sabe por quê? Porque salvação é um dom de Deus e Deus dá a quem Ele quer. Você entendeu? Então, é mais fácil você ficar sentado, porque eu sei que Deus não vai fazer isso, vai dar obras para você fazer, mas é mais fácil você ficar sentado e fazer obras em vão. Você captou? Obras em vão, o que é? Obras que você, a pessoa vem cá, limpa tudo, arruma tudo certinho, e você não, a rede não vou limpar tudo. Não precisa, está tudo limpinho, está tudo certinho, por que você vai fazer em vão? Muita coisa acontece desse jeito dentro da estrutura, porque eles pensam que fazendo obra vão ser salvos. Isso você sabe o que está fazendo? Você está cortando a graça de Deus. É como você pegasse assim, essa graça não é dinheiro de Deus, vou trabalhar para ser salvo. Não, você sente, você se rende a Deus, e Ele, através do Espírito Santo, vai conduzir você. Por isso que existe um livro chamado Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, é o ato do Espírito Santo nos apóstolos, porque esses homens se entregaram a Deus, e Deus pode fazer a obra pela vida deles. Então tudo que eles fazem
não é a vontade deles, é a vontade de Deus. Mudou tudo daí. Você viu o pensamento? Não adianta eu querer fazer da minha vontade se não for da vontade de Deus. Sabe quem é que fez da vontade dele? Vou dizer, você sabe qual é o personagem que fez a vontade dele? Caim. Ou não foi verdade? Abel faz o sacrifício perfeito. Deus fala assim, ó, faça igual ao seu irmão. Ele, não, você quer desse jeito, é desse jeito. Senão eu vou. Ah, é? Você tem que fazer da vontade de Deus. Você captou? Então, não adianta você fazer da sua vontade. Faça sempre da vontade de Deus. Agora, o que me preocupa é que as pessoas, com o tempo, chegam a um ponto em que perderam de vista a fé de Cristo. Ele está colocando uma ideia para você entender. Ele bota assim, ó, eu vejo que as pessoas estão perdendo a fé de Cristo e consideram a sua própria fé. Já pensou nisso? Você perde a fé de Cristo, que é essa que vai movimentar você para o benefício do reino de Deus, e começa a colocar a sua própria revelação, o próprio jeito, como algo importante para Deus. Mas Deus nunca foi impressionado ou movido pela fé de homem, exceto quando se trata de cura ou alguma coisa dessa natureza. Mas mesmo na Bíblia você vê muitas pessoas que nunca são salvas, nunca são salvas, são curadas, porém têm fé para a cura. Mas quando se trata de vida de Deus, Deus fica impressionado e age de acordo com sua própria fé. E essa fé está na forma de revelação. E portanto a fé é uma revelação. Então quando eles perdem a fé de vista, eles estão perdendo a revelação. Você começou a entender? Vou dizer uma coisa para você, profundamente, guarde no seu coração. Você pensa que a revelação é pouca coisa? É uma coisa muito importante para a sua vida. Pedro teve aquela revelação que veio do alto e deu posição a ele a ser o apóstolo, e deu a posição a ele depois de ter achado o reino. Você está entendendo? Não é porque o Pedro é bom. Não. Pedro é um pescador, cheio de problemas, cheio de brabeza, cheio de dificuldade, e bravo, e não sei o que, é o jeito de Pedro. Mas, quando ele toma essa posição, ele vem achado dele. Agora, Pedro vai ser convertido. Mas tem que dar liberdade a quem? Ao Espírito Santo. Você vê que quando a igreja é formada, lá em Atos 2,38, que o Espírito Santo desce, o irmão Branco chega e diz assim, aquela turma de medroso, escondido lá naquele lugar, com medo das suas vidas. Não é isso que o irmão Branco falou, esse turma de medroso, escondido lá dentro daquele negócio, mas quando o Espírito Santo toma o controle, acabou o medo. Eles não importam mais com suas vidas. Eles não se preocupam mais com essas vidas. Eles vão lá para frente e começam a falar no Evangelho, falar em novas línguas. E as pessoas começam a entender no seu próprio idioma. E agora estão sendo transformados numa igreja. Será que a gente está com medo aí? Você já se deparou com isso? O que está acontecendo? A mensagem é ungido no tempo do fim. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você. Você captou isso? Fé é algo que é revelado a você. Não é, irmãos, preste bem atenção. Vamos ver se consigo colocar isso com um pensamento melhor. Não é eu querendo ir na tua mente, blá, 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 e começo a dizer tal coisa, e vou te conquistando, e vou te induzindo, igual a serpente induziu Eva. Não é isso. Não funciona desse jeito. Eu tenho muita lábia, eu vou chegar lá, vou trazer a palavra aqui, puxo daqui, coloco para cá, olha, está vendo aqui o quadro, você fica assim.
Meu Deus, que homem, né? Não é isso. As pessoas estão confundindo o poder do Evangelho com a habilidade de um homem traçar a Escritura. Não é isso. Por isso que Paulo fala, eu falo várias línguas, eu falo isso, mas eu não trouxe isso. Eu trouxe o poder do Evangelho a você. É diferente. Por isso que na última era, que é a nossa era, uma das eras mais inteligentes, com tremendos homens, Deus usou um homem simples, que era um caipira. Você estuda em igreja, mas se você conhecesse igreja, você via aquele. Você via tantas essas coisas do irmão Branham, porque ele era um caipira, porque ele não precisava de um homem sábio, ele precisava de um homem que se rendesse a ele. Ele não precisa de um homem inteligente, ele precisa de um homem que se renda a ele. Então você começa a entender que isso funciona de uma maneira totalmente diferente. Agora aqui, ó. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você. Não é um homem sábio ensinando você, mas é revelado a você, que ainda não é, mas você acredita que será. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Então, por revelação, a igreja hoje nem mesmo acredita que a revelação é espiritual. Elas acreditam em um ensino dogmático de algum sistema. Por revelação, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, por qual Deus testificou que ele era justo. Amém? Eu espero que você veja isso. Vê onde estamos vivendo. Vê a hora. Vou ajudar você, para você entender o que estou dizendo. Você não espere pensar que o arrebatamento vai surgir naquele momento, que você vai ver as pessoas saindo, que a tua fé vai se elevar. Isso é conto de carochinha. Como pode? Não. Vai chegar aquele momento, daí as pessoas vão surgir, os mortos, daí a minha fé vai. Não acredite nisso. É conto de carochinha. Porque se existe uma mensagem que veio de Deus, ela tem que te preparar para o arrebatamento. Porque essa mensagem revelada de Deus no seu coração, ela te coloca nessa posição. Agora, você achar que alguém morre ali, se levanta e fala que vai ter revelação, né? Você tem que ler a história daquele rico que morreu. Pai Abraão, deixa eu ir lá falar. Deixa eu falar, se eu for lá, né? Se eles nem escutam os profetas e os apóstolos, vamos escutar um morto. Você captou? Você começa a entender que é a palavra, é o poder do Evangelho, é a mensagem da hora que te dá fé para o rápido. Não é aquele momento ali, naquele momento você já está preparado para aquilo. Então não se engane com isso, irmão. Entre na presença de Deus e peça isso, porque o clamor tem que começar com alguém. Você clama, Deus responde. Você clama, Deus responde. Agora, se você não pega, acha que Deus dá? Não funciona desse jeito. Para alguns, o céu é inferno. Sabia? Estranho a colocação, né? Mas é bom para você entender. Para alguns, o céu é inferno. Tem gente que nunca vai querer estar naquele meio daquele povo. Você captou? Não quer de maneira nenhuma aquele povo lá. Não quero nunca, eu prefiro ir para o inferno. Você está captando? Tem gente que só dá amém, mas não quer. Ele só quer viver essa vidinha aqui e depois. Você captou o que eu estou falando? Você tem que ter desejo do céu. Você tem que realmente amar a Deus. Você tem que realmente amar as pessoas que são filhos de Deus. Você realmente tem que tomar isso no seu coração. Não se engane com isso. Se você não quer, você acha que você vai? Você até fala assim, eu quero, irmão. Você pergunta, você quer ir para o céu? Eu quero. Você pergunta para aquele bêbado da rua? Eu quero. Você pergunta para aquela outra pessoa? Eu quero ir para o céu. Mas você quer mesmo? Pague o
preço. Pague o preço. Sabe por quê? A graça não é de graça. A graça foi um alto preço pago. Você nunca vai fazer o que Cristo fez. Você captou? Por quê? A graça é de graça, mas foi pago um preço muito alto. Você daria o seu filho para morrer lá? Você até talvez morreria, mas você entregar o teu filho. Para você vir assim, entregar para aqueles pecadores. Você olha para aqueles que estão te falando mal. O Cordeiro foi perfeito. O Cordeiro se submeteu. O sangue é de Deus derramado ali. O Cordeiro foi lá. Deus resgatou através do seu Filho a herança que é nossa. Hoje você tem a fé de quem? Do Filho de Deus em sua vida. E essa fé é que dá de vida eterna. Porque você olhou para o sacrifício. Você não está conseguindo. Porque se você não tem essa fé e você não reconhece o sacrifício, como você vai olhar a Deus? Ninguém pode entrar na presença de Deus porque somos pecadores. Agora, através daquele sangue derramado em nossas vidas, você entra na presença de Deus porque Deus vê o sangue e não vem contra você. Aonde você escutou isso? Você sabe aonde que falou? Moisés falou isso. Bota o sangue sobre os umbrais. Nenhum morrerá. Por quê? O sangue estava ali. Bota o sangue de Cristo em sua vida. Você irá para a eternidade. É o mesmo princípio. E quando você não consegue ver isso, você tome cuidado. Revelação vem de Deus. Você pode dizer assim, ignorante, eu não tenho recebido isso. Mas você pode dizer assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Abra os meus olhos. Ajuda-me, porque preciso e amo a Ti. Daí, esqueça, morra para si. Morra para os seus pensamentos e deixa o pensamento de Cristo em sua vida. E aí sim, você será grandemente abençoado e realmente reconhecerá aquele momento. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Amém? Vamos ouvir nosso irmão e depois vamos finalizar com uma oração. Né? Esse é bem fácil. Fala do pregador itinerante e não tem binário, mas acho que todos já sabem. Todos me encontravam,